Muito bem, galera, então, dando sequência aqui ao estudo do direito do consumidor, nós estamos analisando os bancos de dados, os cadastros dos consumidores. Estamos analisando especificamente o ponto relativo aos direitos dos consumidores frente aos arquivos de consumo. Então não sai daí que eu volto já já. Muito bem, galera. Então, voltando aqui, nós estamos analisando bancos de dados, e cadastros que possuem aí informações relativas ao consumidor. No vídeo anterior, nós vimos a diferença entre cadastro e banco de dados, e analisamos aí quais são as características de cada um, vimos que os arquivos de consumo precisam ter informações claras, objetivas, verídicas sobre o consumidor, E estamos analisando quais são os direitos que o consumidor tem perante esses arquivos. No vídeo anterior, nós começamos o tópico, falamos sobre o primeiro direito, que é o direito à comunicação. Vimos aí que essa comunicação, ela tem que ser prévia, tem que ser expressa, e essa comunicação tem que ser por escrito. Então, a partir de agora, a gente retoma esse ponto para dar sequência aí, para analisar os outros direitos do consumidor. Muito bem, então dando sequência, Segundo direito do consumidor frente aos arquivos de consumo é o direito de acesso à informação. Então, muito importante, Direito de acesso à informação. Isso aqui você encontra também aí no artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, O CDC assegura que o consumidor tenha direito de acessar suas próprias informações, Essas informações que estão aí constantes nos arquivos de consumo. Então, o artigo 43, no caput, ele fala que o consumidor tem acesso às informações existentes, terá, melhor dizendo, acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros, dados pessoais de consumo arquivados sobre ele, Muito bem. O que você precisa saber sobre esse direito? Você precisa saber que o acesso às informações, ele tem que ser gratuito, Então, perceba, o acesso às informações deve ocorrer de forma gratuita. Tudo bem? Bom, nós não temos aí um prazo fixado, de modo que o acesso ele deve ocorrer imediatamente, Então não existe prazo fixado. Então o acesso deve ocorrer imediatamente. Agora, vem a pergunta, Professor, e se houver a negativa de acesso? Bom, aí você deve se recordar das suas aulas de direito constitucional. Eu disse a vocês no vídeo anterior que o CDC considera que esses arquivos de consumo, eles têm uma natureza jurídica de entidade de caráter público. Então, conforme a gente extrai do artigo 43, parágrafo 4º do CDC, os arquivos de consumo têm natureza jurídica de entidades de caráter público. Se eu consumidor, eu tenho negado o meu acesso sobre as minhas próprias informações, é claro que o habeas data é o remédio constitucional adequado para eu combater aí essa violação, combater essa negativa, Só um último detalhe sobre esse direito de acesso às informações. Não se esqueça que as pessoas com deficiência, elas também têm direito de acessar essas informações. Portanto, os arquivos devem disponibilizar essas informações de maneira acessível, Um terceiro direito super importante é o direito à
correção. Direito à correção das informações. Isso aqui é bem importante, tá? Isso aqui está lá no artigo 43, parágrafo 3º do CDC, tá? Então, o consumidor, sempre que ele encontrar uma inexatidão nos seus dados, ele pode exigir a sua imediata correção, tá? E aí, o parágrafo 3º do artigo 43 diz que o arquivista, no prazo de 5 dias úteis, comunicará, né, o arquivista deverá comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. Tudo bem? Então, olha só que coisa importante, né? A correção das informações, ela tem que ser imediata. Importante, né, pessoal? A correção tem que ser imediata. Né? Então, o consumidor, sempre que ele detectar que naquele dado, naquele cadastro tem alguma coisa errada, ele tem direito de exigir a sua imediata correção. E aí o arquivista, ele vai ter 5 dias úteis para comunicar essa alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas, tá? Agora, apenas aí um outro dado importante, né? Veja, a correção das informações deve ser imediata. Só que, se for necessário realizar diligências, então, se for necessário realizar diligências, a entidade vai ter o prazo de 7 dias para efetuar a correção, tá? Então, regra geral, a correção das informações é imediata. Todavia, se for necessário realizar diligências, a entidade terá o prazo de 7 dias para efetuar a correção, tá? E aí não se esqueça, feita a correção, o órgão tem prazo de 5 dias úteis, para informar o destinatário. Se eventualmente, né, o órgão ele se recusar a realizar as correções, o consumidor também poderá impetrar habeas data. Tá? Então, eventualmente, na negativa do órgão de corrigir as informações, o consumidor novamente pode se valer do habeas data. Tá? E, por fim, essa correção das informações também é gratuito, né? O acesso à correção também é gratuito, tá? Agora veja, vistos então esses direitos do consumidor perante os nossos arquivos de consumo, né? Temos que falar um pouco sobre responsabilidade. Né? Porque esse tema aqui, ele é importante. Veja, vamos dividir, vamos fazer uma divisão, né? Professor, que responsabilidade que a gente vai estudar agora? Vamos fazer a divisão. Começando com a responsabilidade pelo cancelamento da inscrição. Então vamos começar, né? Essa responsabilidade pelo cancelamento da inscrição, ela recai sobre o fornecedor. Tá? Fornecedor/credor. Tá? Então, essa responsabilidade pelo cancelamento da inscrição, ela recai sobre o fornecedor-credor. Muito bem. Por analogia,
Por analogia, nós aplicamos também o prazo de 5 dias. Aí a gente tem que fazer uma analogia, né? Uma analogia com o artigo 43, parágrafo 3º do CDC. Então a gente aplica por analogia o prazo de 5 dias para que o credor realize o cancelamento da inscrição, tá? E aí, nesse sentido, a gente tem inclusive uma súmula que eu passo aqui para você, que é a súmula 548, Direito do Consumidor, é uma matéria que tem muita súmula, né, pessoal? Então, súmula 548 do STJ, que diz que incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de 5 dias úteis, tá? A partir do integral e efetivo pagamento do débito. Então, depois, faça a leitura dessa súmula 548 do STJ, porque ela é bem importante, tá? Agora, um outro tipo de responsabilidade que a gente tem que estudar é a responsabilidade pelo arquivamento. Responsabilidade pelo arquivamento indevido. Tá? Então, essa é uma outra espécie de responsabilidade, tá? Que nós estamos estudando. Então, a responsabilidade pelo arquivamento indevido, ela varia de acordo aí com as hipóteses. Então, existem, essencialmente, 3 hipóteses para a gente analisar. Vou colocar aqui B.1. A primeira hipótese é o arquivamento, me permita abreviar, é o arquivamento sem comunicação prévia. O que acontece, né, se o arquivamento ele ocorrer sem a comunicação prévia? De quem será, nesse caso, a responsabilidade? Resposta: a responsabilidade é do órgão mantenedor. Tá? Então, se o arquivamento ocorre sem a comunicação prévia, a responsabilidade é do órgão mantenedor. B.2, segunda hipótese, arquivamento de informação. Arquivamento de informação falsa. Arquivaram aí informação falsa. De quem é a responsabilidade? Nesse caso, a responsabilidade é do fornecedor, credor. Tudo bem? Então, nesse caso, né, o caso de arquivamento de informação falsa, a responsabilidade recai sobre o fornecedor credor. E por fim, a terceira hipótese que eu quero tratar com vocês é a responsabilidade pelo não cancelamento. Responsabilidade pelo não cancelamento da negativação. Tá? Então vamos ver aí a responsabilidade pelo não cancelamento da negativação depois de quitado o débito, né, pessoal? Então, depois de quitado o débito. Nesse caso, de quem é a responsabilidade? De novo, será do fornecedor credor. Então, a responsabilidade pelo não cancelamento será do fornecedor credor. Bom, seja qual for o caso de responsabilidade, né, pessoal, essa responsabilidade, ela vai ser uma responsabilidade objetiva. Tudo bem? Então, seja qual for o caso, a responsabilidade será objetiva. E aí, essa reparação, ela vai poder ser uma reparação por danos materiais. Pode haver aí uma reparação
por danos materiais e morais. E danos morais. Tudo bem? Aqui é muito importante a gente fazer um comentário, né? Talvez isso não seja novidade para você, mas o dano moral decorrente de inscrição indevida, ele é presumido, tá? É o que nós chamamos de dano moral, talvez essa expressão lhe seja familiar, in re ipsa. Dano moral in re ipsa, ou seja, é o dano moral presumido. Então, o dano moral que decorre de inscrição indevida, ele é in re ipsa, ele é presumido. Então, não precisa de prova por parte do consumidor, tá? Agora, faço uma ressalva. Se o consumidor tiver contra ele uma negativação anterior que seja legítima, ele não terá direito ao dano moral. Então, vou repetir. Se o consumidor tiver contra ele uma negativação anterior que seja legítima, ele não terá direito ao dano moral. Nesse sentido, inclusive, você pode consultar a súmula 385 do STJ, que fala que da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando pré-existente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Tudo bem? Então nós temos aí esse ponto muito importante. Isso aqui vira e mexe, aparece em prova, né? É cobrado em prova essa história do dano moral in re ipsa, né? Então tome muito cuidado com isso aqui, tá bom? Muito bem, meus queridos. Eu quero falar sobre os limites temporais, tá? Talvez esse vídeo aqui ele fique um pouquinho longo, mas pelo menos a gente já liquida esse conteúdo, senão ficaria um pedaço muito pequeno para o próximo vídeo. Então vamos falar aqui rapidamente sobre os limites temporais. Como assim, professor? Veja, existe prazo para que as informações constem dos registros negativos, tá? Então nós vamos agora analisar o prazo para as informações constarem dos registros negativos. E nesse ponto, o Código de Defesa do Consumidor ele trabalha com dois prazos. Nós vamos ter um prazo previsto no artigo 43, parágrafo 1º do CDC, que é o prazo máximo de 5 anos, tá? Então, nos termos do 43, parágrafo 1º, há um prazo máximo de 5 anos para a manutenção de qualquer informação negativa do consumidor nos arquivos, tá? Prazo máximo aí de 5 anos para qualquer informação negativa do consumidor nos arquivos. Esse prazo ele é contado a partir do primeiro dia útil posterior à inadimplência, tá? Então, vou repetir. Nós temos aí um prazo máximo de 5 anos para a manutenção de qualquer informação negativa do consumidor nos arquivos, tudo bem? E esse prazo ele é contado a partir do primeiro dia útil posterior à inadimplência. E por fim, nós temos ainda um prazo do artigo 43, agora no parágrafo 5º do CDC, que diz assim, né, que consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas pelos respectivos sistemas de proteção ao crédito quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores, tá? Então aqui nós temos uma previsão de prescrição, tá? O 43, parágrafo 5º, ele fala que, consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas pelos respectivos sistemas de proteção ao crédito
quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. Meus amigos, é com muita alegria que eu digo que nós concluímos mais um assunto dentro do direito do consumidor. Tá bom? Então, bancos de dados, cadastros dos consumidores, arquivos de consumo, matéria dada, matéria liquidada, o que você precisa saber, eu já passei. Tome cuidado porque, embora esse ponto ele seja um ponto interessante, eu particularmente acho muito interessante, ele é um ponto com alguns prazos. Então você tem que tomar cuidado com esses prazos, tá? Porque tudo que é prazo sempre tem uma grande probabilidade de cair numa OAB, num concurso público, tá? Então você tome aí muito cuidado em relação a esses prazos para a tua prova, tá? E não se esqueça de fazer a leitura das súmulas do STJ que eu sugeri ao longo aí do conteúdo, tá bom? Espero então que a matéria tenha ficado suficientemente clara, espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, se inscreve no canal, deixa aí o seu like, que é muito importante para ajudar a gente a crescer. E nos vemos aí num próximo vídeo. Até lá!